Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Depois de um calor, o Senhor nos agraciou com o refrigério de uma chuva nessa tarde, né? Deu uma refrescada. Mas graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, né? Ao pessoal do online também, boa noite, que o Senhor os abençoe poderosamente. Assim que possível, esteja aqui para estar em unidade conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos ler um texto muito conhecido no nosso meio cristão. Ele está lá em Marcos capítulo 2. Vamos ficar de pé? Nós vamos falar um pouquinho sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Marcos, está logo aí no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Quem não tiver encontrado, pede socorro aí para o vizinho, para o amigo. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Te damos graças, Senhor Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor. E muito obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, que ela seja viva mesmo nas nossas vidas, que os nossos corações sejam terra boa para receber aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Te damos graças, Senhor Deus, por cada um aqui presente, Senhor Deus. O pessoal que está no online, Deus abençoe cada um deles poderosamente. Toca onde quer que estejam, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Pode sentar. Irmãos, percebemos aqui no livro de Marcos uma grande tarefa. Percebemos aqui que os amigos juntaram para ajudar um outro amigo, para fazer o papel da unidade. E quando nós vemos aqui, logo no início, fala assim, olha, Jesus entrou de novo. Se Jesus entrou de novo, é porque Jesus tinha saído. Jesus tinha saído e Jesus tinha voltado para casa. Só que Jesus, estando em casa, ele não tinha aquela oportunidade que eu e você temos, às vezes, de chegar na nossa casa, tomar o nosso banho, colocar o nosso pijaminha velho, o nosso chinelinho havaiano e descansar. Porque a própria palavra do Senhor aqui, ela vai nos dizer o quê? Que Jesus estava em casa. Mas, mesmo ele estando em casa, não tinha lugar para mais ninguém entrar. A casa dele estava cheia.
e mesmo em casa Jesus continuava a trabalhar. Imagina quantas pessoas que queriam estar perto de Jesus, falar com Jesus, ver Jesus. Quantas pessoas estavam ali para buscar uma cura, buscar uma restauração. Tinha N situações que as pessoas estavam ali à procura de Jesus. Só que a notícia se espalhou na cidade de que Jesus estaria em casa. E aí a gente vê aqui 4 amigos. 4 amigos. Eu fiquei pensando que esses amigos, que 4 homens, que esses 4 eram muito amigos do paralítico presbítero Oscar. Porque se eles não fossem amigos, eles não iam ter esse cuidado de ir buscar esse homem e levá-lo até Jesus. E aí, às vezes, a gente fica desatento com a situação do outro que está ao nosso redor. Só que esses amigos, eles sabiam que Jesus poderia curar o paralítico, mas aquele paralítico não tinha nenhuma condições de ir até Jesus. E aí aqueles amigos falaram: se você não pode, nós vamos levar você até Jesus. E aí uma coisa que eu estava ali sentado, o Oscar falou: amanhã tem culto de mulheres, traga a sua irmã, traga a sua mãe, traga a sua tia. Às vezes por si só, as pessoas não vão vir até Jesus. Muitas das vezes nós temos que ir lá e apresentar Jesus para elas. E aí, aqueles amigos foram lá foram levar o paralítico até Jesus. Só que eles, chegando lá, encontraram uma grande multidão. Eu fiquei imaginando o seguinte, que quando eles chegaram lá, falaram: e agora? Como que faz? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos chegar até Jesus? E às vezes as situações nas nossas vidas, ela está tão difíceis, as situações que temos passado, que muitas das vezes nós não temos assim o pensamento, ou então de buscar uma saída para aquela situação que a gente está vivendo muitas das vezes. Muitas das vezes nós precisamos, sabe, de tomar algumas decisões rápidas. Porque eu fiquei pensando, enquanto mais aqueles amigos demorassem para poder tomar uma decisão, mais ia encher, mais gente ia chegar. Então a situação ela ia ficar mais difícil. Então, aquele homem precisava ser levado até Jesus imediatamente. E às vezes tem situação nas nossas vidas que nós precisamos chegar a Jesus imediatamente. Precisamos buscar o Senhor mais. Aí você pode dizer: Luciane, mas eu busco o Senhor. Eu também. Mas nós podemos buscar mais, podemos fazer mais. Podemos fazer mais, irmãos. E quando a gente começa a olhar aquela situação, aqueles homens começam a olhar toda aquela situação que eles estavam vivendo ali. Eles precisam resolver isso urgente. Eu fiquei pensando que deveria ter um lá que era o brincalhão, né? Vamos passar pela janela? Mas eu acho que toda turma tem um que é mais brincalhão do que o outro. Eu fiquei pensando que deve ter um que fala assim: olha, o único jeito é passar pelo teto.
Aí eu fiquei pensando que poderia ter um que é mais tranquilo. Falei, esse trem não vai dar certo não, você está doido? Olha a altura disso. Mas sempre tem aquele que vai dizer, não, se você for eu topo. Sempre, se você for eu topo. Você topa mesmo? Então vamos dar um jeito. E foram, irmãos, montar uma estratégia de como chegar até o teto. E a palavra do Senhor nos diz que eles olharam e descobriram um ponto. É aquela luz no fim do túnel, onde que a gente acha que não tem nada, que não tem como, não tem saída para a gente resolver aquela situação. É quando o médico dá uma notícia que é para a morte, mas, olha, tem uma fresta lá no teto. Tem uma luz lá naquele teto. Imagina que as casas daquela época não era tão grande. Não era tão grande. E não era, não tinha essas construções grandiosas que nós temos. Porque se a gente for parar para pensar, se acontecer uma situação dessa aqui na igreja, pensa, até a pessoa sair, como que a pessoa vai passar esse teto até chegar aqui dentro? E aqueles irmãos, aqueles amigos começaram a ir. E aí eu fiquei pensando, como que eles iam fazer isso? Como que eles iam chegar com aquele homem até Jesus? E eles foram. Imagino, eu fiquei pensando assim, olha, como se diz o pastor, a contextualização. Eu fiquei pensando que eles devem ter pensado assim, eles eram 4, então olha, você fica com ele aqui, e nós vamos dar um jeito. Que eles tinham que subir. Aí imagino que cada um saiu correndo por um lado, outro foi para outro, arrumaram uma escada. Irmãos, naquela época já existia a escada, porque a escada, eu fui procurar saber também, né, porque eu falei, como que esses homens arrumaram? A escada, ela foi criada 2000 anos antes de Jesus, então a escada já existia, e a escada foi criada pelos egípcios e pelos hebreus. Então a escada, a criação da escada, hoje ela tem mais de 4.000 anos. E aí aqueles homens subiram, abriram o teto. Aí eu fiquei pensando, abre-se o buraco, deve ter caído coisas lá no meio daquelas pessoas, quando eles estavam mexendo no telhado, porque antigamente não tinha isso, do concreto, essas coisas, era muito tábua, tijolo de barro, essas construções, alguns tecidos, não eram as construções que nós temos hoje. E esses irmãos conseguem abrir o buraco. Parte estava resolvido, então já arrumamos a escada, já conseguimos abrir o buraco. Só que tinha um outro desafio. Aquele paralítico, irmãos, estava numa cama. E como que sobe? E outra coisa também, que eles não tinham essas escadas todas certinhas como nós temos hoje. Imagino que era, sabe, aquelas escadas feitas com aqueles pau muitas das vezes tortos, não era certinha, com quinas perfeitas. E eles tinham esse desafio de subir com aquele paralítico na maca, na cama. Aí você imagina, 5 homens e uma maca, em uma escada. Um desafio. E eles estavam decididos que naquele dia o amigo deles teria um encontro com Jesus.
Eles estavam decididos. E aí eu fiquei pensando no seguinte, que eles conseguiram subir. Chegaram com o paralítico lá no alto, no telhado. Aí, só que aí tinha outro desafio. Qual que era, irmãos? Descer o paralítico. Eu imagino que eles devem ter arrumado corda, feito qualquer coisa e ir descendo com aquele homem, até aquele homem chegar lá. Aquela maca poder encostar no chão. Eu acredito que aquela maca foi descendo, esbarrando nas pessoas, porque a própria palavra não diz que a casa estava lotada. A casa estava lotada. Mas mesmo assim, mesmo a casa estando lotada, aqueles homens não se intimidaram com isso. Mesmo tendo todos os empecilhos, aqueles homens não se intimidaram. Porque, irmãos, eles poderiam ter chegado lá e falado assim: olha, não vai ter jeito não, vamos voltar todo mundo para casa. Não tem como nenhum de nós chegarmos na porta, quanto mais levar o paralítico na cama. Mas mesmo assim, irmãos, nós aprendemos o poder da união com aqueles 4 homens. Nós aprendemos que a união daqueles homens trouxerá cura para o amigo deles. E eu e você podemos fazer também, pelo nosso amigo, pelo nosso familiar, pelo colega do trabalho, pela faculdade, por alguém da faculdade. Nós podemos, irmãos. Às vezes a gente chega nos lugares, chegamos lá como 007, né? Todo mundo escondidinho. As pessoas nem sabem que você é crente. As pessoas nem sabem que você está carregando o nome de Jesus. E aí a gente precisa, sabe, falar. Porque às vezes, se você não fala, tem um lá que está numa prova e ele está achando que ele está sozinho. Só que você está lá, não fala. E quando ele descobre que ele não é só mais um lá naquela multidão, aí já é 2. Aí a palavra do Senhor fala que onde tiver 2 ou 3, em meu nome ali eu estarei. Aí ele já não está sozinho, e nem você está sozinho. Se juntou vocês dois, tem vocês dois e Jesus. O que mais que vocês querem? O que nós podemos querer mais? E aqueles homens chegaram lá até Jesus, desceram o amigo deles. E nós vemos aqui uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Que quando aquele homem está de frente com Jesus, Jesus fala uma coisa para ele que eu fiquei impactada. Que Jesus fala com ele assim, olha, vamos ler o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente descobre algumas coisas aqui nesse versículo. Que a paralisia daquele homem, ela não era física. Ela era espiritual, proveniente de algum pecado que ele cometeu. E aí o Senhor fala com ele que, olha, os seus pecados estão perdoados. Mas ele não estava doente, gente. Ele não andava, ele não mexia as pernas, não mexia nada. Porque a palavra fala que ele era um paralítico e ele estava acamado. E aqui que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas vidas, com os nossos posicionamentos.
e com os nossos pecados. Porque quando a gente olha o texto, eu fiquei imaginando que esses amigos, eles poderiam ser amigos de longas datas, que festejavam juntos, que caminhavam juntos. Só que um pecou. E por causa do pecado ele ficou doente. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas unidades, quantos movimentos, quantas comemorações que esse paralítico deixou de viver com os amigos dele? Aí você pode falar assim: Luciane, mas o meu pecado não me fez estar paralítico. Mas muitas das vezes o meu pecado, o seu pecado, ele nos afasta de pessoas. E quando o pecado nos afasta das pessoas, nós deixamos de ter comunhão, nós deixamos de estar perto, nós deixamos, de estar compartilhando as coisas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos de estar atento. Quantos aniversários, coisas que aquele paralítico poderia ter vivido se ele não estivesse doente por causa do pecado. E aí eu falo uma coisa: quantas coisas eu e você, poderíamos estar vivendo ou já ter vivido em Deus, só que não vivemos por causa dos nossos pecados. Nós precisamos, irmãos, estar atento a isso. Nós precisamos ter o pensamento e ter a certeza que o pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente. Nós precisamos. E o Senhor quer que nós vivamos a unidade. O que é a unidade, irmãos? É estar unidos. Mas só que para isso, nós precisamos tirar o pecado do nosso meio, muitas das vezes. Porque senão nós não vamos ter uma unidade plena. Porque aqueles homens não tinham com o paralítico. Vocês acham que ele tinha? Alguém acha que aqueles 4 homens tinham um relacionamento de amigo, onde que eu e você podemos ir e vir? Quando os 4 iam, o paralítico ia junto? Não, irmãos, ele não ia, porque a própria palavra do Senhor fala que ele era acamado. Então aquele homem deixou de viver muita coisa. Que não seja assim na minha vida e nem na sua. Não vamos deixar de viver em Deus, de viver com as pessoas, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Vamos estar tentando buscar, que a palavra do Senhor fala que aquele que peca e se arrepende alcança misericórdia. Então vamos correr atrás da misericórdia do Senhor. Nós precisamos, irmãos. Precisamos muito. E aquele homem, eu fiquei assim, imaginando a cara daquele homem, quando Jesus disse para ele: vai, os seus pecados estão perdoados. E naquele momento, aquele homem pega a maca, pega a cama dele e vai embora. E muitas das vezes, a gente fica naquela: nossa, mas será que dá para fazer? Será que vai? Irmão, se Jesus te curou, se Jesus fez alguma coisa para você, não espera dar tempo para o questionamento. Vai, obrigada, Senhor, e vai.
Porque se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que ali tinha alguns escribas, e aqueles homens foram lá para poder questionar Jesus sobre aquela cura. E eu e você precisamos, sabe, quando recebermos, sabemos que nós recebemos foi do Senhor, fomos perdoados do Senhor, não vamos dar tempo, não dá a oportunidade para alguém ficar jogando aquilo na cara, para ficar remoendo aquilo. E se você tem consciência de que o Senhor te perdoou por alguma coisa que você fez, lança no mar do esquecimento, porque a própria palavra nos diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles o Senhor não lembra mais. Se o Senhor não lembra, por que muitas das vezes eu e você ficamos naquela situação? Lá em 1990. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. Se você fez, fez. Se não fez, irmãos, não dá tempo mais. Passou. Então vamos daqui para frente, fazer como esse paralítico aqui fez. Recebeu a cura, vamos embora. Porque o que passou, passou. Se era o pecado que ele tinha cometido, o Senhor já tinha perdoado, ele já estava curado, já estava andando. Cata os amigos e vamos embora. Vamos comemorar. Vamos agradecer. Eu e você precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso, de estar nessa situação, nessa posição. Mas muitas das vezes a gente fica assim, nossa, mas coitado de mim, mas já foi. Me maltrataram, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Irmão, fizeram. Não estão fazendo, não vão fazer. E nós não podemos permitir que o nosso pecado nos permite viver aquilo que Deus tem para nós. Se você acha que tem alguma coisa que está atrapalhando você ter intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor, pede perdão e bola para frente, irmãos. Pede perdão, vamos embora para frente. Porque nós temos um ano inteiro para a gente aprender sobre unidade. Um ano inteiro. Nós vamos ouvir grandes pregações, grandes ministrações, grandes ensinamentos aqui no decorrer desse ano, em cima desse tema. Mas não basta só que nós ouvimos. Nós precisamos colocar em prática. Eu e você precisamos colocar em prática. Eu perdoei fulano, mas não quero saber dele perto de mim. É isso que Jesus faria com ele? Eu sempre ensino para minha filha o seguinte: não importa o que o outro fez para você, busca sempre perdoar e olhe para ele. Tenta sempre olhar para a pessoa com o olhar de Jesus. Porque se a gente for olhar com o nosso olhar, a gente sempre vai querer o pior para a pessoa. Mas como Jesus vê? Como Jesus vê o outro? Às vezes o pecado do outro só é diferente do meu. E como que eu quero a misericórdia para mim e eu vou querer condenação para o outro? Eu sempre ensino isso para ela. E nós precisamos, irmãos, sabe, estabelecer certas coisas. Eu tenho aprendido que nós precisamos sempre estar buscando mais do Senhor, estabelecer metas no Senhor, para a gente, e lutar para a gente alcançar aquilo. E muitas das vezes não é fácil. Não é fácil. A unidade não é fácil. Você acha que esse tema aqui, que viver esse tema aqui é fácil? Você pode achar, mas lá na igreja tem um irmãozinho, uma pessoa que eu não vou muito com a cara dela. O ano está aqui, para a gente tirar, o tema está aqui, para a gente tirar essas arestas, sabe? Para a gente estar. A palavra diz que é ferro afiando ferro. Não vou lembrar onde que está escrito. Mas a palavra fala que o ferro, ele afia outro ferro.
Se você é uma pessoa difícil, Deus vai colocar uma outra difícil para tratar com você e tratar com ela. É assim. E às vezes nós ficamos nessa situação. Ah, não, vou deixar fulano para lá, fulano é difícil. E nós precisamos, irmãos. Nós precisamos disso, sabe? Ficar pensando na situação desse paralítico. O posicionamento desses 4 homens. Porque eles tinham tudo para não fazer. Tinham tudo para deixar. Porque tinha muito obstáculo para eles fazerem até chegar lá naquele momento. Até chegar até Jesus. E nós precisamos, muitas das vezes, nós precisamos ter pulso firme. Muitas das vezes nós precisamos ter pulso firme. Não, eu vou fazer. E não voltar atrás. Não titubear, como o pastor às vezes diz. Voltar para trás. Olhar para trás de novo. Ah, mas será que eu vou? Será que eu não vou? A palavra do Senhor diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não é digno de olhar para trás. E meu pai já trabalhou muito na roça, e às vezes quando meu pai estava arando a terra para poder plantar, era uma coisa que ele sempre falava: não tire a mão. Porque o arado tem umas lâminas. Se a pessoa descuidar, ela corta os pés dela. Corta os pés. E como que a gente vai olhar para trás com a mão no arado? É a mesma coisa de você estar no volante e vai ficar conversando com a pessoa, olhando para a pessoa que está lá atrás. Não faz sentido. Está difícil, irmãos? Vai estar difícil, irmãos. Vai ser difícil até Jesus voltar. Mas só até que Jesus não volte, vamos fazer o possível para estar juntos, unidos. Em família, em casa, na igreja. E não vamos permitir que o pecado nos afaste das pessoas. Não vamos permitir que o inimigo roube isso de nós. Ontem eu comecei a ler um livro e no livro eu vi uma coisa maravilhosa. E o escritor, ele diz assim, que o pecado, ele sempre divide, sempre separa e sempre despedaça. Divide o homem de dentro de si e contra si mesmo. Não devemos ser demasiado particularista com relação àquilo que cremos, mas devemos ter espírito de comunhão, de amizade e de trabalho em conjunto contra um inimigo comum. Porque qual que é o papel de Satanás? É que nós não vivamos essa unidade. Ele está aí para isso, para não permitir que eu e você não vivamos. Porque quando a gente vive essa unidade, nós somos fortalecidos um com o outro, pela uma palavra que um recebeu, pelo testemunho que um ou outro compartilha. Nós precisamos disso, irmãos. A unidade é também para o nosso fortalecimento. Nós precisamos disso. E o escritor, ele ainda segue dizendo, e ele fala assim, olha, ainda que o objetivo central da salvação é reunir, juntar de novo, restaurar a unidade, para que ela prevaleça antes do pecado, como antes do pecado. Então, o que eu e você precisamos? Buscar do Senhor, ser fortalecido no Senhor, para vivermos essa unidade da forma com que o Senhor quer, para mim e para você. Essa unidade, principalmente com o Senhor, porque se a gente não tomar cuidado, o pecado muitas das vezes ele nos afasta, primeiramente de Deus. Porque se você jejuava, você não jejua mais. Se você ia buscar um louvor para você ouvir, você não vai mais. Se você ia ler a palavra,
você não vai ler mais. Porque o pecado vai tirar essa unidade, tirar essa busca pela presença do Espírito Santo, pela essa presença de Deus. E não é isso que o Senhor tem para nós. Isso é o que o inimigo quer fazer em nós. Mas nós não podemos permitir que isso atrapalhe a nossa vida. Porque nós precisamos a todo tempo ser fortalecidos no Senhor. E nós precisamos buscar fortalecer outros. Porque não é todo dia que eu vou chegar aqui, que eu vou estar correndo e tal, tipo, bola para frente, que é isso. Tem dia que a gente vai estar de cabeça baixa, tem dia que a gente vai estar mais cansativo, mais pensativo, com tanto de coisa para resolver. Não é todo dia que você vai chegar aqui e encontrar o presbítero Oscar com um sorrisão no rosto, o pastor, o pessoal do diaconato. Até você que às vezes não faz nada, não trabalha na obra, mas vai ter dia que você vai chegar aqui, que você vai precisar de quê? De um abraço, de uma palavra. E onde que nós vamos encontrar isso, irmãos? Só vivendo essa unidade como igreja. Nós precisamos ser fortalecidos uns nos outros. E o que nos proporciona isso é essa unidade. Então eu quero pedir uma coisa para vocês. Não permita que Satanás use o seu pecado para te afastar do Senhor. É o que nós precisamos, sabe? Buscar de Deus nesse dia. E o Senhor falou muito ao meu coração, que muitas pessoas têm afastado dEle, não têm vivido a unidade com Ele por causa do pecado. Eu gosto muito que na ceia o pastor sempre fala: não deixe de participar da ceia, seja por qualquer motivo, porque naquele momento que você está participando da ceia, você está sendo fortalecido por Deus. Independente do que aconteça, não deixe de vir para a igreja, não deixe de participar, não deixe de buscar o Senhor. Porque às vezes é a situação: hoje eu não estou a fim de orar, estou cansado. Começa a orar. 5 minutos depois, você nem está lembrando mais que você está cansado. E nós precisamos, Senhor, irmãos, ser fortalecidos no Senhor. Precisamos muito estar no Senhor. Sabe, o mundo aí fora já está, sabe, triste demais. As pessoas estão precisando muito de Deus demais. Aí se você falar assim, olha, não, mas eu lá na minha igreja, eu estou vivendo, o nosso tema é unidade. É perigoso você achar alguém que vai falar com você assim: mas unidade? Hoje ninguém nem vive isso. Aí você vai ter respaldo para fazer. Vive sim, nós estamos vivendo, estamos aprendendo que o Senhor não quer que nós vivamos separados. Que o Senhor está trabalhando no nosso meio, em nós e através de nós. E é o que nós precisamos, irmãos. Estar, sabe, buscando do Senhor, ser fortalecido. E outra coisa, irmãos, que nós possamos ser como esses 4 homens. Ser amigos, ajudar verdadeiramente quando o outro precisar de nós. Porque muitas das vezes nós falamos assim: não, mas o problema é da pessoa, eu tenho que resolver os meus problemas. Será que você não pode ajudar com nada? Será que você não pode dar uma palavra? Será que você não pode orar? Será que você não pode dar um abraço? E nós podemos, irmãos. O Senhor tem dado tanto para nós, tanto para mim e para você. Quantas palavras que nós recebemos, quantas orações nós recebemos. Será que de tanto que nós recebemos, nós não podemos passar para ajudar um? Nós podemos, irmãos, e nós precisamos fazer. Precisamos que essa unidade que nós vamos viver nesse ano, que ela comece na minha vida e na sua. Mas ninguém, Luciane, está fazendo nada para os outros, ninguém é unido com ninguém.
Ah, né? Não, irmão, então começa você a partir de hoje. Que comece em mim a partir de hoje. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe? Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai nos ensinar muitas coisas nesse ano ainda, com esse tema. Hoje é 22 de janeiro. Se passaram 22 dias. Como se diz o pessoal, é 22/365. Pensa, nós temos, quanto tempo que temos ainda para a gente poder viver, para a gente poder buscar. E que nós sejamos mesmo, irmãos, fortalecidos e unidos. Que nós possamos ser uma igreja unida. O desejo do meu coração é que quando chegarmos no dia 31 de dezembro, é que nós saiamos daqui da igreja mais fortalecido e mais unido, como nós chegamos aqui no dia 1º. Amém? Vamos ficar de pé? Deus, em nome de Jesus, Pai, te damos graças, Senhor Deus, por essa palavra, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão, Senhor Deus, por todos os meus pecados, pelo pecado dos meus irmãos, pelos pecados das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos familiares. Se algum pecado, Senhor Deus, tem impedido de vivermos coisas no Senhor, Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos nesta noite e pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Senhor Deus, porque nós precisamos viver mais no Senhor, precisamos aprender mais do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, não permite, Senhor Deus, mais que a situação difícil que estamos passando ou vivendo, Senhor Deus, nesse momento, que elas atrapalhem de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, que abençoe, que fortaleça cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada jovem que está aqui dentro da igreja, que está no online, que está em casa. Onde que tiver qualquer pessoa nesta hora, precisando, Senhor Deus, do Senhor, precisando do Teu perdão, precisando da Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro à vida dele, Senhor Deus. E que ele possa entender e perceber que o Senhor está ali para perdoar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor Deus, esse poder da unidade, que é viver em Ti, que é buscar em Ti, Pai. Que sejamos mesmo fortalecidos, Senhor Deus, todos os dias em Ti, Pai. Nos ajuda mesmo, Senhor Deus, a fortalecer outros se necessário. Quando o Senhor precisar, Senhor Deus, que possamos estar, Senhor Deus, disponível para ajudar outros, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, que a Tua unidade, Senhor Deus, comece em nós. Que nós possamos, Senhor Deus, ajuntar, Senhor Deus, a trazer para perto. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite, seja conosco, Senhor Deus, nos dê força, Senhor Deus, para começar, para buscar do Senhor, Pai, o fortalecimento, essa unidade, para que nós possamos viver, Senhor Deus, essa unidade verdadeira que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém.